Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Ricardo Serravalli da Universidade do Boxe e vamos dar continuidade aqui à leitura do nosso livro de Treinador Desportivo de Boxe nível 1 da Universidade do Boxe, tá? Hoje vamos falar sobre o item 2.3 e o item 2.4. Então, item 2.3, o contexto desportivo. O triângulo desportivo. Desportista, que é o indivíduo com suas diferenças individuais. O treinador, que é o líder. E a família, que é o entorno. Então, é o triângulo desportivo. Desportista, treinador e família. Sobretudo na adolescência, também será muito importante o fator grupo. O contexto desportivo influenciará na formação da criança em percepção de suas próprias habilidades, como ela se vê, terá efeitos emocionais e afetivos, reforçará sua motivação e implicação na prática ou no abandono da mesma, e supõe um marco de valores e referências morais. Vamos agora aqui ao item 2.4, etimologia. Origens. Personalidade tem sua origem na palavra latina personare, que era a máscara que utilizavam os atores para que sua voz chegasse a todo o teatro. Cada máscara expressava um sentimento estereotipado. A palavra pessoa era a máscara que caracterizava um personagem concreto dentro de uma obra, e que assim resultava facilmente identificável ao público. Definição. O termo personalidade é uma construção que nos permite como se, entre aspas, como se existisse algo chamado personalidade. É uma abstração que nos ajuda a ordenar a experiência e prever o comportamento. A definição de personalidade pode variar em função da escola teórica que estudemos. Podemos dar uma definição que nos sirva para poder utilizar o termo em nosso trabalho. A personalidade é um padrão de pensamentos, sentimentos e conduta que apresenta uma pessoa e que persiste por toda a sua vida, através de diferentes situações. Desde esse ponto de vista, ela é estável e perdurável. A personalidade determinará a forma única que a pessoa se relaciona com o ambiente. É a forma característica do indivíduo de pensar, experimentar e comportar-se. A que se devem as diferenças individuais? Existem muitas teorias da personalidade que derivam em muitos instrumentos de avaliação. 5 elementos podemos ter em conta. 1. Extroversão ou introversão. Devido a diferenças fisiológicas no sistema reticular ativador ascendente, os extrovertidos buscam forte estimulação externa para que a sua ativação alcance níveis ótimos, buscando situações mais sociais e provocadoras de ansiedade, enquanto os introvertidos preferem uma estimulação ambiental menos intensa, realizando condutas mais reservadas e inibidas. 2. Busca de sensações. A necessidade de viver sensações e experiências variadas, novas e complexas, e a vontade de arriscar-se física e socialmente para torná-las real. 3. Intensidade do afeto. Representa a força com que as pessoas vivem suas experiências com outras pessoas de afeto intenso. Vivem suas emoções com força, respondendo com intensidade a acontecimentos positivos de forma excessivamente alegre e de maneira depressiva aos negativos. As pessoas de afeto estável não demonstram essa intensidade emocional, com poucas alterações em seus afetos. 4. Desejo de controle. O nível de controle que exercemos sobre o nosso entorno. As pessoas de alto desejo de controle preferem tomar suas próprias decisões, antecipar situações, evitar depender dos demais e assumir posições de liderança. Quando não podem exercer o controle, sofrem mais incômodo e depressão que as de um baixo desejo. E o 5, padrão de conduta tipo A. Se define por uma grande ambição e competitividade, a sensação contínua de urgência e falta de tempo e certa hostilidade. Muitos são triunfadores no trabalho, mas são um fator de risco para o desenvolvimento de doenças coronárias. A antítese é o padrão de conduta tipo B. E agora a gente entra aqui na tipologia de Sheldon. Vamos falar aqui que tem muito a ver com a questão da personalidade das pessoas, ok?
Então, tipologia de Sheldon está baseada nas características somáticas da pessoa, o somatotipo, que se associa às características da personalidade. Os tipos puros são escassos e, em realidade, somos mesclas de todos eles. Então, a gente vai falar aqui os 3 tipos principais: mesomorfo, endomorfo e ectomorfo. Então, o mesomorfo, caracterizado pelo predomínio do sistema muscular. São pessoas cheias de vigor e força, vivem para a ação, desenvolvendo-a, se é possível, com máximo esforço. Afetivamente se manifestam como afastados dos sentimentos. Endomorfo, caracterizado pelo desenvolvimento visceral dominante, indivíduo inclinado à tranquilidade, alegre e sociável. Gosta de comer e beber, é amante do conforto. Se mostra facilmente comunicativo e é tolerante consigo mesmo e com os demais, com quem manifesta uma boa capacidade de contato, só que prefere não se comprometer a nada. E a gente entra aqui no último, ectomorfo, que se identifica com excepcional desenvolvimento da superfície corporal de grandes extremidades. Destaca-se sua ênfase no mental, tem grande capacidade de observação. São pessoas que dominam bem suas emoções e apresentam gosto pela interiorização. Então eu não vou entrar nas explicações, porque nas explicações a gente fala sobre o curso, né? Mas é bem interessante, a gente vê que as características físicas da pessoa, somáticas das pessoas, influem na personalidade, né? A gente fala um pouquinho mais sobre isso no curso. Então, influência do exercício físico na personalidade. Pode reduzir os efeitos negativos da conduta tipo A, que a gente viu anteriormente. Tem uma relação positiva com o autoconceito. As mudanças corporais podem modificar a imagem que a pessoa tem do próprio corpo. Pode melhorar a autoestima. Nesse caso, melhora da forma física, faz a pessoa sentir-se mais capaz. Alcançar objetivos traz satisfação. Sensações de bem-estar físico e adoção de condutas saudáveis. Socialização. O reforço dado pelos demais. Ou seja, né? Como você tá forte, como você tá bem, como você tá bonita, como é que você tá bonito, né? Maior independência, ou seja, pode melhorar o funcionamento cognitivo. Então, implicações para o ensino. 2 pontos importantes. A. Os métodos de treinamento devem adaptar-se às necessidades de uma pessoa em particular. B. Os indivíduos podem canalizar-se até atividades que ajustem melhor com a sua personalidade. E aqui a gente dá alguns exemplos. As crianças ansiosas tendem a estressar-se antes, podem aprender a divertir-se mais, se dá mais importância à colaboração e às tarefas grupais que à competição. Também tendem a preocupar-se mais pela presença do público. As crianças introvertidas assimilam pior o fracasso inicial, ficam mais facilmente condicionadas à experiência negativa. Nesse caso, evitar as atividades mais difíceis ao começo da aprendizagem. A prática centrada nos ganhos interiores, mais que nas recompensas externas, tendem a gerar menos problemas emocionais. Então, algumas características dos desportistas de elite. Eles são extrovertidos, a maioria, com exceção a esportes que exigem pontaria, onde podem obter melhores resultados os introvertidos. Eles são emocionalmente estáveis, elevado autocontrole, pensamentos físicos, fixos, persistentes, seguro de si mesmo e grande capacidade de resistir a pressões psicológicas, etc. Então aqui para finalizar, vamos fazer aqui algumas perguntas para a gente mesmo, né? Como eu sou, né? Meus interesses se dirigem ao exterior ou até sensações e experiências internas? Gostaria de relacionar-me com os demais ou prefiro atividades individuais? Busco sensações e experiências novas ou prefiro as conhecidas e familiares? Me entrego às minhas emoções ou sou mais calmo e tranquilo? Gosto de controlar o meu entorno ou prefiro que os outros decidam por mim? Sou muito competitivo, sempre estou com pressa e me irrito quando as coisas não estão indo bem? Enfim, essa foi a nossa leitura de hoje. Né? É bem interessante essa leitura de hoje que fala, né, sobre as diversas formas de personalidade, né, e como aspectos físicos, né, o somatotipo pode influenciar, né, na mudança de personalidade
das pessoas, beleza? Então, pessoal, se vocês gostaram, não se esquecem aí de dar um like no vídeo, compartilhar com seus amigos e principalmente seguir a gente aí nas redes sociais e ativar o sininho para receber as nossas atualizações aí no YouTube, beleza? Um abraço.